A paz de Deus, sempre, sempre, no precioso nome do Senhor Jesus. Vocês estão vendo aí a confusão doutrinária destes homens, desviados das suas próprias doutrinas originais e ainda ofendendo, insultando e blasfemando do nome do Senhor, por meio de falsos ensinamentos, doutrinas mentirosas. Vocês viram as blasfêmias na Santa Ceia do Senhor. Então, se não vier a paz de Deus, não vier acompanhada do nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, não aceite não, entendeu? Não aceite não. Sabe por quê? Porque eles estão fazendo exatamente a vontade do Satanás. Fazendo o quê? Fazendo o quê? Introduzindo encobertamente, tá vendo? Introduzindo encobertamente heresias de perdição. Heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Porque não haverá misericórdia para estes homens, porque eles estão pisando no sangue do sacrifício. Não haverá perdão para estes homens. Repentina perdição. Eles estão aí andando para cá e para lá, pregando nas tribunas. De repente, o senhor tapa o narizinho, acabou a vida, inferno direto. Inferno direto para esses homens, falsos profetas mentirosos. E eu me lembro de um ensinamento lá do ano de 1971. Eu achei bonito. Diz assim: novidades na obra de Deus. Decisões. Trazer em reunião. Diz assim, nunca introduzamos novidade alguma na obra de Deus. Se alguma coisa nos parece boa e de utilidade para todos, temos que aguardar a reunião geral de ensinamentos para então apresentá-la à apreciação de todos, buscando-se a resposta de Deus em oração. Havendo aprovação, a decisão será acatada por todos e posta em prática, para que a obra de Deus tenha sempre um mesmo aspecto e caminhemos na unidade de fé e espírito. Tópico da 36ª Assembleia de abril de 1971. Bonito, né? Só que não é verdade. Isso não é verdade. As decisões são tomadas por uma liderança que não sabemos quem são, a dia e a hora e a lugar que ninguém sabe. Pode ser num escritório, pode ser na casa de algum deles, pode ser até num barzinho tomando uísque. Vai saber onde são estas reuniões, onde eles decidem todas estas coisas. Quando chega na Assembleia, eles apresentam a decisão e perguntam quem está de acordo, quem concorda, quem sente que é da parte de Deus, levanta a mãozinha aí. E ninguém é doido de não levantar a mãozinha. Ninguém é doido de discordar. Entendeu? E aí vão introduzindo as coisas. E coisas que hoje são boas, mas amanhã, daqui a 10 anos, não serve mais. E são apresentadas como
sendo revelações de Deus dadas aos seus servos. Entendeu? Agora, eu não sei que Deus é esse, que hoje pensa uma coisa, revela determinada coisa, daqui 2, 3, 5 anos, já não serve mais. Já não serve mais. Né? É o caso do batismo, né? A fórmula batismal, por exemplo, nós estamos tratando do batismo, né? Que é uma heresia de perdição. Heresia de perdição, irmão Jair, o batismo. Eu estou me referindo, meu querido, não é a doutrina do batismo, esta que aquele que crê deve batizar. É a doutrina do batismo que salva a alma. Sabe por quê? Porque está associada à nossa salvação. O batismo não salva a alma de ninguém. E eu mostrei nos vídeos anteriores, você pode ver. Mostrei com farta documentação que batismo não salva ninguém. Não é bíblico, batismo salvífico não é bíblico. Jesus não ensinou isso. Jesus não praticou isso. E nem os apóstolos ensinaram tal coisa. Mas estes homens, né, negam a suficiência daquele sangue derramado para a salvação das nossas almas e afastaram do centro da atenção da igreja o ensino e a pessoa de Jesus Cristo para ficar introduzindo por meio de listas secretas, reuniões secretas, listas secretas de ensinamentos e mensagens subliminares, heresias de perdição. E essa é uma delas. Você perguntar para os nossos irmãos se eles estão salvos, eles vão dizer, se eu for firme e fiel. Por quê? Porque eu batizei. Não é porque o Senhor derramou o seu sangue na cruz do Calvário por causa dos seus pecados. Não. É porque ele batizou. Entendeu? Mas, veja, por exemplo, batismo salvífico. Era assim? Não, não era assim. O batismo na congregação não era salvífico. Tá? Não era salvífico. Por exemplo, veja esse ensino de 1932. Foi pedido um parecer se os irmãos batizados por imersão proveniente de outras denominações, se eles devem rebatizar-se antes de fazer parte conosco. Não. Nós cremos se esse batismo foi feito de acordo com a palavra de Deus e com fé, devemos aceitar, pois devemos ter as outras igrejas cristãs como irmãs e conforme a fé e o entendimento delas. Então, eu mostrei lá no vídeo anterior que o nosso irmão Franciscão e os nossos primitivos irmãos entendiam que as demais igrejas evangélicas são também a obra de Deus na face dessa terra. Entendeu? E o ensinamento de 1932 é para que nós recebemos aqueles que foram batizados por imersão como nossos irmãos na fé. Mas a coisa mudou. A coisa mudou. Em 1948 foi a última visita do irmão Franciscão ao Brasil. A última vez que ele esteve conosco. Eu não sei. Porque as coisas no nosso meio é tudo muito escondidinha, sabe? É do jeito que o diabo gosta.
esconde tudo escondidinho. Mas, depois de 1948, o irmão Francisco não veio mais visitar a obra de Deus aqui no Brasil. Que será, hein? Por que será? Eu vou dar aqui a minha impressão. É só uma impressão, hein? O que eu acho que aconteceu. Que botaram o cara para escanteio em 1948. O irmão Franciscão percebeu que ele já não tinha mais a autoridade para decidir alguma coisa dentro da congregação cristã aqui no Brasil. E não veio mais. De 1950 para cá, os camaradas dos sinaizinhos, sabe? Aquela turminha que faz uns sinaizinhos com os olhos, com as mãos, com as pernas. Que Deus abomina estas coisas, sabia? Deus abomina os homens que fazem sinais. Está na palavra dele, está vendo aí? Está vendo? Isso é abominável diante de Deus. Esses homens aí que fazem os sinaizinhos tomaram o controle da igreja e botaram o Franciscão para escanteio. Não votou mais. Aí em 1971, em 1961, aí o Deus da congregação mudou de ideia. Mudou de ideia. Só pode, né? Porque em 1932, pessoas de outras igrejas que tivessem sido batizados por imersão eram aceitos em nosso meio. E em 1961 já não vale mais esse ensinamento. 1961. O que é isso? Deus mudou? Não, a palavra dele é clara. Eu, o Senhor, não mudo. Em 1961, na Assembleia de abril de 1961, diz assim o tópico de ensinamento: sempre temos considerado que todos sejam batizados segundo o Senhor tem feito claro desde o princípio desta obra. Mentirosos, vigaristas mentirosos. Eu li o ensinamento de 1932, está aí, eu passei para vocês. Em 1961, os vigaristas mentirosos vêm aqui dizer, né, com esse ensinamento que sempre temos considerado que todos sejam batizados, segundo o Senhor nos tem feito claro desde o princípio desta obra. Sabe o que é isso? Cascata. Os cascateiros continuam dizendo aqui, o Senhor nos guiou, olha aí, hein? O Senhor nos guiou, são guiados por Deus, em que só sejam considerados nossos irmãos aqueles que se batizam entre nós. Na obra de Deus não temos parentes nem amigos. Todos somos iguais e quem não está na doutrina não é considerado como irmão e não tem liberdade nos cultos. Então, de 1950 para cá, começou a se fechar, né? No erro, no engano, na heresia, né? Entendeu? Nas mentiras. Tanto essa de 1932, que todos aqueles que foram batizados por imersão e com fé, por fé no quê? Na salvação que é em Jesus Cristo, são nossos irmãos. Mas em 1961, eles apresentaram: Senhor nos guiou. O Senhor nos guiou, em seus
blasfemadores, homens blasfemos. O Senhor nos guiou nada para dizer que, desde o princípio desta obra, o Senhor nos guiou em que só sejam considerados nossos irmãos aqueles que se batizam entre nós. E aí? Eu não falei lá atrás que esses camaradas iam se meter em grandes confusões, iam disse, desdisse, e Deus guiou. Não, Deus já não guiou mais, Deus já inventou outra coisa, já não é nada disso. Porque esses camaradas, é bem como meu sogro dizia, o diabo sabe inventar a panela, mas ele não sabe fazer a tampa. Aí os camaradas ficam se explicando, sabe? E quanto mais se explica, mais enrolado fica. Tá? E é o que eu estou dizendo para vocês. Olha aí, ó. Introduzirão encobertamente heresias de perdição. E negarão o Senhor que os resgatou. Você viu no vídeo lá a blasfêmia na Santa Ceia, dizendo que o cálice simboliza o corpo do Senhor e o seu sangue? O Senhor Jesus mesmo desfaz essa mentira. O que simboliza o seu corpo é o pão. Ele disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Comei dele todos. Depois disse, desfaz a mentira destes homens, dizendo que o cálice simboliza o sangue do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse: este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. O cálice não simboliza nada. Jesus está usando nesse versinho uma figura de linguagem conhecida como metonímia. E no caso é aqui o uso do continente, que é aquilo que contém, no lugar do conteúdo, que é aquilo que está contido. O continente é o cálice, que contém o quê? O conteúdo, que é o vinho. O que simboliza o sangue é o vinho, por razões óbvias. Por quê? Porque o vinho é líquido, o sangue é líquido. O vinho é vermelho, o sangue é vermelho. Entendeu? E a blasfêmia, onde está? É um absurdo isso, né? E a blasfêmia? É para orar por um cálice vazio. Uma bolsa vazia. Você recebe lá na sua empresa uma bolsa, uma cesta básica. Você traz contente para casa, abre, ela está vazia. O que vale uma carteira vazia? O que vale um coração vazio do amor de Deus? O que vale uma mente vazia de ensinamentos, de orientações, de educação? Não vale nada. Então a mensagem do cálice vazio, representando o corpo e o sangue de Jesus, é uma mensagem subliminar, passando para os maçons presentes nesses cultos aí, que o corpo e o sangue, o sacrifício na cruz, não vale nada. E aí introduz, por meio de linguagem subliminar e listas secretas de ensinamentos, introduzem heresias de perdição, como essa daí passada nas instruções da ceia do Senhor, como essa do batismo que salva. E tem outras mais. A saudação mesmo. Por que a saudação é só no nome de Deus e não se fala no nome do Senhor Jesus? Quando o Novo Testamento mostra que a verdadeira saudação é a paz de Deus,
associada ao nome do Senhor Jesus. Esta é uma maneira de tirar o Senhor Jesus do centro da atenção da igreja. Por que não é ensinado as palavras do Senhor Jesus nos cultos? Só pregações místicas. Tá? E é Deus para cá, Deus para lá, Deus fez, Deus tirou, Deus trouxe. E não se fala no nome do Senhor Jesus. Ensinaram você que você não peca, você erra diante de Deus, você não peca. Se você nunca prestou atenção nisso, presta atenção agora. Veja no testemunho deles, quando eles falam, se eles se confessam pecadores. Não, eles não se confessam pecadores, eles confessam erros, mas não pecado. Porque eles ensinaram, de longa data, eles introduziram aí uma heresia de perdição. Entendeu? Uma heresia de perdição. Ensinaram toda a nossa irmandade que nós não pecamos diante de Deus. Né? Que nós somente erramos. Entendeu? O pecado é só o pecado do adultério. E esse daí perdeu a alma, né? Perdeu a alma, está no inferno, não tem perdão, caiu da graça, entendeu? O resto, bater na esposa, ser desleal nos negócios, mentir, pegar o dinheiro dos outros, tal, tudo isso aí é erro, não é pecado. Tá? Não é pecado. Tá? Então, isso também é uma heresia de perdição. Porque a palavra de Deus, tá? Não faz essa diferença. A palavra para pecado, no original grego, é hamartia. E significa tanto pecado como erro. Ela está dizendo o seguinte, que a palavra no Novo Testamento diz o seguinte, que todo erro é um pecado e todo pecado é um erro. Não tem essa diferença entre o que é pecado e o que não é pecado. Tá? O que existe é que há erros toleráveis por Deus, há pecados tolerados por Deus, e outros que são aqueles pecados que a gente chama na gíria, né? Os pecados cabeludos. Entendeu? Mas isso é uma diferença que nós fazemos. Na realidade, para Deus é pecado. E a palavra de Deus diz que ele encerrou debaixo do pecado toda a humanidade, para usar de misericórdia para com todos. E na carta do apóstolo João, na primeira carta, está dizendo que se você nega o pecado na sua vida, você é um mentiroso. É a palavra que está dizendo que se você nega na sua vida que você é pecador, você é um mentiroso. Então esses homens que ensinaram isso para você, a prova está aí. São grandes mentirosos, são grandes mentirosos. Eles já sabem disso, que eu denuncio isso já há 15 anos. E não se arrependeram até hoje. Não mudaram isso. Por quê? São grandes mentirosos. E tem mais outra coisa também. Olha, a palavra está dizendo que quando você nega o pecado na sua vida, você está insultando e ofendendo a Deus, chamando o próprio Deus de mentiroso. Está vendo aí? Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo. Esse L-O é pronome oblíquo, do caso oblíquo, está se referindo à pessoa de Deus. Fazemo-lo mentiroso. E a verdade não está em nós. Então, essa também é uma heresia de perdição. Quer saber por quê? É simples. Onde você acha que você vai parar? Você insultando e ofendendo a Deus ao longo da sua vida, dentro de uma comunidade cristã, ofendendo e insultando a Deus, chamando o próprio Deus de mentiroso. Onde é que você pensa que você vai parar? No céu? Na glória dele? Com certeza não é. Com certeza
Não é. Ah, introduzirão encobertamente, sabe? O que é encobertamente? Bem escondidinho, sabe? Bem escondidinho, de modo que a Irmandade não perceba. Tá? Só que é para quando perceber, já está nos braços do Satanás. Tá? Esses homens aí. Tá entendendo?